E hoje nós trataremos a respeito do tema oração, que é uma prática que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Nós vamos caminhar na Escritura em alguns textos, mas vamos nos ater depois no texto do Salmo de número 27, para que possamos entender algumas práticas ou alguns detalhes de uma oração segundo a proposta de Deus. Quando falamos de oração, e falamos do caminho da oração, a oração ela tem sido, para muitos, um depositário de exigências, de muitas exigências. E por que não chamar choramingos egoístas na presença de Deus? Um termo na Escritura tem levado pessoas a entenderem de maneira errada a oração. O termo crede que recebestes tem se tornado um alimentador de tal prática. E é nesse momento que muitos falham na prática da oração, quando existe um caminho inadequado à luz da palavra de Deus. Existem alguns elementos nas Sagradas Escrituras e nós precisamos caminhar nisso. Devemos ter convicção de que estamos pedindo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Em meio a dificuldades, e cada um de nós enfrentamos as nossas próprias dificuldades, nós ficamos sujeitos a pressões, podemos expressar algo contrário à vontade de Deus, revelado na Bíblia. Contudo, a orientação de Deus, que deve ser observada, é aquela que nós encontramos em 1 João capítulo 5, verso 14. Isso vai ser muito importante para nós hoje, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E eu espero que Deus nos ensine a tratar esse tema hoje à luz desse princípio básico. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque temos esse grande privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. O Senhor nos trouxe de uma forma tão desejosa, colocou esse interesse no nosso coração. Queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ensine a respeito da oração, mas acima de tudo, que o Senhor nos fortaleça a convicção de que o Senhor nos responde segundo a Tua vontade, e que isso nos faça adequados em todo o nosso ato de oração. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 27. A palavra de Deus diz assim no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No meu tabernáculo, no seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam.
Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse texto é uma oração de Davi, onde nós encontramos Davi diante de um contexto onde ele já havia passado por situações tremendamente desfavoráveis no seu coração, dentro de si mesmo, devido a pecados cometidos. Um homem que havia feito aquilo que não agradava a palavra de Deus. Nós conhecemos a história dele. Foi um homem que se prostituiu por uma mulher que ele desejou e que era casada, fez com que o esposo dela viesse a ser morto para que ele pudesse tê-la. Foi um homem que manteve no seu coração aquela atitude na sua mente de moldar a sua mente para que ele pudesse continuar no pecado sem que aquilo não pesasse tanto dentro da sua alma. Nós somos capacitados para isso, o ser humano. Nós ficamos nos convencendo, e Davi passou por isso. E ele vai dizer que enquanto ele fez isso, apesar dele moldar a sua mente, o seu coração, ele se sentia doente. Era como se os seus ossos tivessem envelhecidos, ele sentia dores, havia mal-estar, havia fadiga, havia cansaço. E todas aquelas coisas haviam existido na sua vida, mas Deus providenciou uma oportunidade para aquele homem se converter. Para aquele homem sair daquele caminho e dedicar a sua vida de maneira inteira ao Senhor, através de um arrependimento verdadeiro e fé na misericórdia do Senhor. Isso basicamente é conversão. A conversão é o ato do arrependimento junto com a fé que temos com aquilo que Deus faz. Mesmo que ele tivesse tido uma conversão anterior, esse tempo foi um tempo onde ele se reaproximou de Deus. E se não havia ainda, foi um tempo de conversão inicial. Mas o que a Escritura nos mostra é que esse homem passou a ser um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que, para desempenhar o seu papel, que era rei sobre o povo de Deus, ele precisava da misericórdia de Deus ainda mais, do sustento, porque as dificuldades eram muitas. Ele sofreu dificuldades dentro do coração ainda, como temor, ansiedade, como vemos em vários salmos. Ele enfrentou dificuldades dentro da sua casa, consequências do seu pecado. Ele enfrentou dificuldades vindas de fora da sua casa e no império, e ao redor do império, do reino que Deus deu a ele para ser rei. Nós observamos que em meio a tudo isso, Davi buscava no Senhor de uma maneira muito obediente, muito submissa à misericórdia. Ele buscava do Senhor respostas, ele buscava no Senhor sustento. Em nada Davi era diferente de nós. Ele era homem como nós, e todas essas coisas que ele buscava na presença de Deus, ele buscava como um ser humano, que só pode exercer funções na existência, na sua vida, a partir de um conceito chamado graça, que é um ato de bondade de Deus que nos fortalece para fazermos a sua vontade. E é exatamente dentro desse contexto que nós encontramos a oração de Davi. Tem um livro de James Houston, que foi prefaciado pelo pastor Ricardo Barbosa, que ele fala a respeito da edição do livro. Ele diz que, sem dúvida, esse livro chega no Brasil num momento de profunda crise espiritual. E talvez nós pudéssemos dizer a mesma coisa. Falar sobre oração hoje, dentro do nosso contexto nacional, é falar de um assunto extremamente pertinente. Porque o nosso país, ele vive crise. Uma crise generalizada em todas as áreas. Nós vemos que uma das áreas é a espiritual. Apesar da grande religiosidade dentro do nosso contexto nacional, que se expressa de diversas formas, nosso país vive uma crise de religiosidade verdadeira.
A oração, vivemos um tempo em que a oração tem sido mal interpretada e mal usada. Em muitos livros, esse tema tem sido abordado como se a oração fosse um instrumento de conquista e realização dos mais diversos interesses do coração humano. E o querer de Deus, o orientar de Deus, a submissão a Deus tem sido deixado de lado, porque o que as pessoas desejam com a oração é tirar o máximo de Deus, como se fosse aquele depositário que eu vou e retiro quanto eu quero e do jeito que eu desejo. Isso tem a ver com essa sociedade secularizada que nós vivemos, e muitas vezes pelo fato da igreja se secularizar na forma e no conteúdo e nas suas expressões. A primeira coisa que nós temos que entender é que a oração é a expressão de comunhão de um verdadeiro cristão com Deus, que é o seu Senhor. E é exatamente isso que encontramos aqui no Salmo 27, quando Davi diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, compadece de mim. Eu vou buscar a presença do Senhor, na tua presença eu vou estar. Não fique longe de mim, não se esconda, Senhor. Não coloque a sua face distante de mim. Não me rejeite por causa da tua ira, que Deus tinha motivos de ter contra ele, pois era um servo, mas era pecador. E ele diz: e tudo isso porque o Senhor é meu auxílio. Não me recuses, não me desampares. O Senhor é o Deus da minha salvação. É assim que ele termina. No fim de tudo ele diz: o Senhor é o Deus da minha salvação. É o Deus que veio e agiu de maneira eficaz no meu coração e me deu a salvação. E isso significa a intimidade de Deus. E é diante desse grande desafio, irmãos, que eu gostaria de convidá-los a caminhar em direção ao verdadeiro significado da oração para nós, os crentes, os servos de Deus. Não é uma fórmula, mas são alguns princípios para que possamos aprender a orar como Cristo nos ensinou. E ao lermos Mateus agora mesmo, nós vimos o Senhor Jesus falando. Eu acho muito interessante a palavra que o apóstolo Paulo traz em Colossenses, quando ele vai conversar com os irmãos na carta no capítulo 1. E eu queria que vocês lessem comigo Colossenses capítulo 1. No capítulo 1, Paulo diz duas vezes, no verso 3, depois no verso de número 9, que ele ora pelos crentes da igreja. Na primeira parte, ele ora agradecendo a Deus pela vida daqueles crentes. Na segunda parte, a partir do verso 9, ele ora intercedendo pela vida daqueles crentes. Mas eu quero ficar com a primeira parte, quando ele diz: damos sempre, verso 3, graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo ora por aquelas pessoas por três motivos: por causa do amor, da esperança e por causa da fé. Muito interessante isso. Fé, amor e esperança. Essa foi a motivação que Paulo esteve na presença de Deus adorando por aquelas vidas. A fé é alguma coisa que aponta para o objeto da fé. É como se Paulo estivesse dizendo: eu adoro a Deus porque vocês têm esperança, vocês têm fé naquilo que foi lhes dado no passado. Aquilo que foi feito de maneira perfeita, eficaz pelas suas vidas. E logo depois ele diz: mas eu agradeço também pelo amor, que é alguma coisa que nós expressamos no nosso dia a dia como crentes em Cristo Jesus. E ele diz: e eu agradeço a Deus pela esperança. E esperança aponta para o futuro, para aquilo que Deus prometeu e que nós aguardamos. Paulo está orando porque ele sabe que aquelas pessoas acreditaram em Cristo,
Por causa disso, vivem o verdadeiro amor entre eles, e eles têm no coração algo que os move, a sua esperança. É muito interessante porque isso é exatamente a razão que deve nos levar a orar. E se nós formos olhar aqui o texto de Salmo de número 27, antes de Davi começar a fazer a sua oração, ele fala exatamente da obra perfeita e do Deus perfeito que ele crê, do Deus maravilhoso que é diante dele, que não existe outro, e que agora ele chama de seu Salvador. O primeiro elemento de uma oração sincera e verdadeira de um cristão parte de uma experiência pessoal com Deus, de uma convivência com um Deus que você conhece, que você creu, que te amou e você aprendeu a amar com Ele, e que te deu promessas e por causa delas você tem esperança. E isso só ocorre a partir do momento que o Espírito de Deus age no nosso coração. E Ele traz a verdade que não podíamos esperar, não poderíamos jamais compreender, e poderíamos jamais crer, mas Ele traz. No verso de número 4 do capítulo 27, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa já era a promessa de Deus para aqueles que criam no Senhor, no Deus verdadeiro, o Deus do povo, que Ele chamou como seu nome, o Deus de Jeová. E agora Davi diz: Senhor, eu quero pedir que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa estar em comunhão contigo, porque a casa do Senhor, o tabernáculo, aquele lugar especial, ele significava a presença de Deus no meio do povo de Deus. Quando eles queriam encontrar Deus, quando eles queriam orar, eles iam à casa do Senhor. E havia até uma movimentação para que isso ocorresse. No verso de número 8, ele diz: uma coisa, ou o meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Quando nós oramos, nós estamos na presença de Deus. Estar na presença de Deus significa intimidade, comunhão. A oração no significado bíblico, a pessoa que ora confia não somente que Deus ouve a sua oração, mas também que Deus pode vir ao seu encontro de maneira pessoal e íntima. Não é um Deus que está lá no céu, tremendamente distante, inacessível, sentado no seu trono e olhando para baixo, vendo as coisas acontecerem. Não é nada disso. A palavra de Deus nos fala de um Deus maravilhoso, que é excelso, que é transcendente sim, que está acima de todas as coisas, mas a Escritura nos fala de um Deus presente, que age na nossa vida, que habita no nosso coração, que é íntimo de cada um de nós, e que quando oramos, nos ouve. A oração é fruto da nossa consciência de um Deus verdadeiro, que é tudo isso, inclusive presente no nosso coração. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ele diz que orar é manter companhia com Deus. A expressão companhia aqui pode ser traduzida como comunhão. É estar em comunhão. Spurgeon, um dos grandes pregadores que a história já teve, disse que a oração não é um mero exercício mental, nem uma apresentação vocal, mas é algo muito mais profundo do que isso. É comunicação espiritual com o Criador dos céus e da terra. A oração é um negócio espiritual do início ao fim do seu objetivo, e o seu objetivo não termina com o homem, mas alcança o próprio Deus. A oração não é para eu me sentir bem, mas é para eu estar convivendo com Deus. E é uma relação espiritual. Me lembro de um tempo conversando com um profissional de saúde no Araújo Jorge,
falando sobre o trabalho que era feito de capelania, de assistência e coisas dessa natureza, ele diz: é muito importante isso. Isso é extremamente importante para os pacientes. E eu disse: por quê? Ele disse: por uma questão emocional. Eu disse: mas a gente faz esse trabalho não é por uma questão emocional, nós fazemos esse trabalho por uma questão espiritual, uma questão de salvação, de transformação de vidas. Ele disse: mas sobre isso eu não consigo ir muito além e não acredito muito nisso. Mas a ideia da esperança produz nas pessoas uma sensação melhor, uma capacidade de sofrer com menos danos. Coisas dessa natureza ele estava me falando. Ele não estava compreendendo que nós queríamos levar Jesus para aquelas pessoas, para que elas conhecessem um Deus poderoso, um Deus que podia estar com elas naqueles momentos de dificuldades, um Deus que poderia até mesmo, se quisesse, curá-las, um Deus que poderia ouvi-las, um Deus que seria companhia delas em qualquer situação, inclusive numa UTI ou na cirurgia das mais complicadas. Mas para ele não passava de religiosidade e não passava de auxílio emocional. Interessante isso. Nós continuamos a fazer o trabalho lá, para levar pessoas a terem intimidade com Deus, através de Cristo Jesus. A oração é momento em que estamos com Deus. A oração bíblica é direcionada ao Pai, mediada pelo Filho, conduzida, movida pelo Espírito Santo, e nós temos comunhão com esse Deus maravilhoso. Sendo assim, nós precisamos entender como essa comunhão pode se tornar realidade, como essa comunhão com Deus, ela pode produzir frutos na nossa comunhão com Deus, mas possa ser realmente algo que alcança o Senhor. Primeira coisa, nós só temos intimidade com Deus através de Jesus. Não tem outro jeito. Não tem jeito de você querer alcançar ao Senhor através dos seus atos. E você dizer: eu vou fazer um bocado de coisa, vou agir como se fosse uma pessoa totalmente religiosa, e através desses atos de bondade, Deus vai ouvir para mim e vai achar que eu tenho um coração tão bom, que Ele vai entrar na minha comunhão, Ele vai vir e me abençoar. A Escritura não ensina isso em lugar nenhum. Essa atividade, ela traz o retorno para você mesmo, mas entre os homens e não na sua relação com Deus. Nós somos homens fracos, pecadores, imperfeitos, somos incapazes de entrar na presença do Deus Santo, que conhece todas as coisas, e acima de tudo o meu coração e o seu. Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus diz com todas as palavras no verso de número 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós só podemos entrar na comunhão do Pai através do Filho. Por isso oramos em nome do Senhor Jesus. Não existe outra forma. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, claro, ele diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele está se referindo ao Deus Pai e os homens. Ele diz: e esse único mediador, ele diz, é Cristo Jesus, homem. E ele continua dizendo no verso 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mas através de Jesus. É essa a linguagem que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Talvez um dos textos mais citados por nós crentes, para o incrédulo que está meio perdido, não sabe para onde vai, e que mostra Jesus como aquele que pode conduzir, e aí a pessoa diz: olha, como a gente encontra aqueles que duvidam na Escritura, e tinha um deles na Bíblia, né? Que é conhecido como alguém que duvidava das coisas, e ele perguntou: Senhor, como é que a gente vai para esse lugar que o Senhor está arrumando aí? Essas moradas no céu. Tomé fez essa pergunta para o Senhor Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho,
eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, que Ele veio como homem, que Ele fez toda a obra que nós não fazemos, e que morreu na cruz como santo, como perfeito, para tomar sobre si os nossos pecados, e que Ele é o único caminho para que possamos chegar a Deus, você jamais terá intimidade com Deus, e a sua oração jamais será ouvida pelo Senhor. A oração verdadeira, ela é fruto de uma comunhão verdadeira com Deus. Essa é a verdade. O Espírito Santo é aquele que vive em nós, é quem ora por nós e intercede por nós, diz a Escritura, mas é Jesus o mediador. Jesus nos concedeu a intimidade do Pai, através de um preço grandioso, através de uma obra perfeita. Jesus concedeu a intimidade de Deus a tantos quantos creram em seu nome e foram feitos filhos de Deus. E isso é maravilhoso demais. Algumas deformações contemporâneas que vemos a respeito desse assunto. Pessoas que pensam ser mais íntimas de Deus do que outras. E uma intimidade conquistada a partir de certos rituais religiosos. Já falei daquelas coisas de obras que não nos levam a Deus. Mas o que seriam essas pessoas que pensam ser mais íntimas de Deus? Havia muito isso há um tempo atrás, mas ainda ouço algumas coisas assim. Tem alguém passando por dificuldade? Vamos ali orar com a fulana de tal, porque ela tem capacidade de orar. Já viram isso alguma vez? Ela tem uma intimidade, uma comunhão com Deus maior. A gente acha meio engraçado esse negócio, né? Mas a gente vive isso muito dentro da igreja, sabia? Tem alguém enfermo e aí um membro da igreja vai lá orar, e aí o membro vai lá e ora por aquela pessoa, como um servo de Deus intercedendo, e aquele pessoa que está enferma diz, mas o presbítero não veio aqui, porque afinal de contas, ele é o canal real, né? É ele que tem mais intimidade, é o pastor que tem intimidade com Deus. Se não for ele, parece que a oração não chega, parece que Deus não ouve, parece que o poder de Deus não tem poder, não tem eficácia. Lembre-se de uma coisa, a oração é uma intimidade com Deus. E quando nós intercedemos por uma outra pessoa, não é a pessoa quem age, é Deus o que ouve que age. A eficácia está nos propósitos eternos e na vontade de Deus. E em alguns momentos Deus até mesmo nos assusta, porque nós oramos meio de maneira incrédula e Deus faz tudo acontecer. E você fala, nossa, mas será que foi a oração? Será? Não podemos cair nesses erros. Se oramos, somos crentes de verdade, Deus está ouvindo. Não tem esse negócio de alguém ser mais íntimo no sentido da oração do que outro. Outro problema que disse a vocês é rituais. Eu vou falar um pouco a respeito disso mais na frente, mas é aquela ideia de que existe um lugar certo de orar, ou um lugar especial de onde a bênção vem, não é? Eu me lembro de alguns morros que as pessoas tinham o hábito de subir, porque lá em cima tinha até umas luzinhas que apareciam no chão. Talvez alguns de vocês já ouviram falar desse negócio. E vai por aí afora. Como se aquele fosse o lugar onde Deus fizesse diferença. Aquele lugar convence a Deus a cumprir alguma coisa que eu desejo. Não se esqueça que é a vontade de Deus que vai ser feita. A oração, ela é ato de dependência e não de exigência. É ato de dependência nossa. Outra coisa que nós encontramos dentro dessa questão da intimidade, nós temos intimidade com Deus em todos os lugares, em todas as horas. Davi diz aqui, uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor, na intimidade do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza. Eu quero estar com o Senhor.
A oração, como expressão de intimidade, ela não pode escolher o local, ela não pode escolher a hora. A nossa vida cristã é para ser vivida a cada momento, em todo lugar. Por isso o apóstolo Paulo ensina a oração constante, quando ele diz: orai sem cessar. É claro que tem hora que eu não estou orando, nem você está orando. Mas a ideia do orar sem cessar dá uma ideia de frequência, de uso constante, de algo que é feito com convicção, e aquilo acontece de maneira natural, constantemente. É essa a ideia de orar sem cessar. Quando Paulo diz que dá graças a Deus, ele diz: quando eu lembro dos meus antepassados, sirvo com consciência pura, sempre, e diz ele para Timóteo, sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele passava a noite e dia orando só por Timóteo? É claro que não. Mas em qualquer momento que havia possibilidade, condições, ele se lembrava de Timóteo, ele se dedicava em fazer isso. Nenhuma oração pode existir sem que o próprio Deus em Cristo nos introduza na sua intimidade. É uma experiência de salvação e de comunhão. É para o povo de Deus. Então a primeira coisa, a oração tem a ver com intimidade com Deus. Segundo, a oração ela é uma expressão de submissão, de dependência a Deus. Observem bem no verso 1, quando Davi diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida, é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Isso aqui são perguntas retóricas. Ele é a luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Ninguém. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A ninguém. Essa é a verdade, o texto está afirmando. Depois no verso 10 ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor vai me acolherá. O Senhor me acolherá. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que Ele é a minha salvação, que Ele tira o medo, Ele é a minha fortaleza, Ele é aquele que me acolhe apesar de todo mundo me deixar para trás. E ele no verso 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Isso, irmãos, é uma atitude de submissão, de uma dependência completa na presença de Deus. Na oração eu estou me colocando diante de Deus na confiança de que Ele é o único que pode e tem capacidade, e por amor ouve as minhas orações e trata a minha necessidade. A oração contemporânea tem sido proposta de várias maneiras erradas. Não é só uma oração, é mais do que isso. Alguns frequentam igreja, participam de certas reuniões específicas, e na hora da oração tudo fica estranho. Hábitos são importantes, irmãos, mas a oração é mais do que hábito. Já teve oração como hábito? Aquela oração da hora marcada e que tem que ser sempre do mesmo jeito, não é? Por exemplo, na hora do almoço, como é que é a oração? Eu lembro quando eu era criança, meu pai me ensinou as orações, na hora que eu acordo, na hora que eu almoço, na hora que eu janto e na hora que eu durmo. Se eu não conseguisse manejar uma oração, ele me ensinava uma oração decorada, era quase que uma reza. Ele tinha boa intenção, só que aquilo era aquele negócio que eu falava correndo, porque o cheiro do bife acebolado que a minha mãe faz é uma coisa fantástica. E o bife estava ali, rapidão. A oração é muito mais do que isso. Isaías capítulo 29, verso 13. A palavra diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Essas pessoas, elas vêm com seus lábios, me honram, falam bem de mim, fazem algumas coisas boas, fazem lá o sacrifício, vão na igreja, mas o coração delas não estão naquilo.
Os corações estão pensando em outras coisas, têm outros interesses. Olha só o que o verso 15 diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Como se Deus não soubesse o que está no coração e não visse o que nós fazemos. A oração é mais do que hábito. A oração é uma intimidade com significado, com intenção. Eu digo isso muito para maridos e esposas. A convivência de um esposo com uma esposa tem que ser de profunda intimidade, mas com significado. Caso contrário, é egoísmo e interesse. Não é amor. A nossa relação com Deus é a mesma coisa se é uma expressão de amor. Ela não é só um interesse, não é só o que eu quero, mas tem a ver com uma dependência, uma convivência não simplesmente habitual, mecânica, de costume. Comunicar com Deus é mais do que falar palavras, e por sinal, você ouve alguém que se converteu orando, é uma coisa, você ouve alguém que está 30 anos convertido, é outra coisa. Ah, não, é porque o outro aprendeu a orar. Você já viu alguém falar assim: eu não vou orar porque eu ainda não sei orar? Talvez você já tenha feito isso. É como se isso fosse algo totalmente estranho. Não, você está diante de Deus, abra o seu coração e fale com o Senhor que Ele vai te ouvir. Lembre-se que é através de Jesus. A oração não é uma atitude mágica, mas para alguns é. E existem várias maneiras de usar a oração como algo mágico. Por exemplo, fazer peregrinação a lugares, e a gente sabe disso. Lugares que as pessoas entendem ser lugares especiais. Alguém aqui já deve ter ido a Jerusalém, aquela região lá de Israel. Puxa vida, é muito interessante naquele lugar. Você vê as distâncias, a configuração geográfica, imaginar que Jesus esteve numa daquelas ruínas e coisas dessa natureza, é emocionante. Historicamente é interessante. Só que as pessoas chegam naquele lugar, elas têm uma atitude como se aquele lugar fosse totalmente diferente, especial. Afinal de contas, Jesus esteve aqui. A grande pergunta é: Ele está ali com você? Uma mulher perguntou para Jesus em João capítulo 4, olha, uns falaram que era para adorar aqui, outro adorar ali, e Jesus diz: não, olha, vai vir um tempo, já chegou um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, e em verdade, não é aqui ou lá, é aqui. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Ela estava confusa, e Jesus falou da água que não precisa mais tomar. Ela diz: me dá dessa água. E a conversa vai indo, e ela diz: olha, eu estou ansiosa para ver o Messias. Jesus diz: sou eu. E ele mostra, e ela diz: se o Senhor não fosse alguém como ele, o Senhor não saberia que eu já tinha tido tantos maridos antes, e o que eu vivo com ele agora não é. Mas o mais importante daquela palavra foi o Senhor Jesus ensinar aquela mulher e a nós, de que a oração não tem lugar, e não é lugar mágico. À luz disso, nós temos que entender que a oração ela é uma expressão da confiança irrestrita do servo de Deus para com seu Senhor. Por isso que o Senhor Jesus diz: quando você orar, diga: faça-se a tua vontade. Você tem coragem de falar para alguém em situação difícil da vida? Fala assim: faz o que você achar melhor. Você fala isso para qualquer um? Olha, o futuro seu é eterno. Faça do jeito que você quiser. Uma situação difícil com o filho, faz do jeito que você quiser. Cuida do meu filho do jeito que você achar bom. Se você não confiar em Deus, você não vai fazer isso nunca. A oração é uma atitude de dependência confiante. Eu chego diante de Deus e digo: Senhor, a minha vida está diante do teu trono, diante da tua graça. O Senhor é quem cuida de mim.
O meu filho, Pai, por mais que eu tente, eu não vou conseguir direcionar a sua vida. Eu posso ensinar os princípios do Senhor, mas atingir o coração dele, converter o coração dele, desviar os passos dele da perdição, amá-lo de uma forma totalmente restrita, só o Senhor, porque em alguns momentos até ódio das coisas que ele faz eu tenho. Eu fico chateado com meu filho, fico com raiva, viro a cara. Mas quando o Senhor ama, o Senhor não desvira os olhos, o Senhor não deixa de cuidar, o Senhor desvia o furor de Satanás. Eu confio no Senhor, é nele, no Senhor que eu estou pondo meu filho, porque eu dependo de um Deus verdadeiro. O Senhor é a minha fortaleza. De quem eu terei medo? Ninguém. É impressionante quando nós encontramos alguns irmãos passando por situações adversas, mas muito sérias de saúde. E quando Deus vai tratando o coração daquela pessoa, e preparando aquela pessoa para o sofrimento, e tratando aquela pessoa para que ela possa passar por aquilo, e Deus vai deixando claro que a cura não vem, mas ela não deixa de crer que Deus pode em qualquer momento curar, mas Deus está mostrando, olha, até agora eu não curei não. E aquela pessoa vai se resignando, ela vai confiando no Senhor, e ela vai olhando para a eternidade, além desse momento em que nós vivemos, e ela começa a ter uma alegria que vai além daquele mundo que ela está vivendo, e ela começa a sonhar com o céu, e aquela pessoa começa a esperar e a viver a alegria de algo que é maior do que aquilo que ela está vivendo. Eu fico pensando, quem pode fazer isso? Se não for o Senhor. Quando a gente acredita no Senhor desta forma, nós dependemos dEle. Nós dependemos sem restrição. E eu tenho coragem de falar, Senhor, pode fazer a sua vontade. A sua vontade é a melhor. A hora que você fala isso, é provável que venham coisas que você não está esperando. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Ao falar para o Senhor, faça-se a sua vontade, você está dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus que tudo sabe, eu estou tranquilo na tua presença. Deus pode dar uma guinada nisso aí, para aquilo que você acha bem, mas Ele pode ter uma outra intenção. Mas a vontade dEle, a palavra de Deus diz, é boa, é perfeita e agradável. Não deixa de orar assim. Ore com dependência. É assim que tem que ser. A oração perseverante, dependente, ela é fruto de um coração que tem uma esperança guardada em Deus. Por isso passa pelas tribulações, pacientemente. Terceira verdade. A oração promove comunhão com os irmãos. Verso 14, no final da oração, existe uma palavra interessante. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. É como se fosse aplicação. Diante disso tudo, espera pelo Senhor, tem um bom ânimo, fortifique-se. Davi está pastoreando agora, está fazendo aquilo que é próprio diante da palavra. A oração é uma forma de expressar para Deus e para os homens como nós temos apreço pelas pessoas orando por elas. Você já se sentiu amado por alguém ou honrado por alguém diante de uma situação adversa, e essa pessoa chega sem que você tenha pedido e diz, eu não me esqueço de orar por você. Não me esqueço de orar por você. Todos os dias, tal hora eu tenho orado pela sua vida. Isso é fantástico. É levar o outro a ter a mesma esperança que eu tenho. É compartilhar a esperança que temos no Senhor. A intimidade que temos com Deus. Tiago capítulo 5, verso 13, abram por favor. Nós estudamos o livro de Tiago nos cultos de quarta-feira, foi muito bom. Usamos o livro do pastor Augustus. E vemos que era uma situação difícil
E Tiago estava conduzindo a igreja em meio a diversidades de ensinos diferentes dentro da igreja, ele estava expurgando. Havia um relacionamento meio errôneo entre os crentes, meio despreocupados uns com os outros, os ricos agindo de maneira inadequada com os que eram mais pobres e coisas assim. Mas aqui nesse capítulo 5, ele fala a respeito do zelo que a igreja tem que ter com pessoas em dificuldade de saúde. Diz assim em verso 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. A Bíblia nos ensina isso. Nós nos relacionarmos com os nossos irmãos ao ponto de nos comprometermos com as realidades e as necessidades dessas pessoas. O convívio da igreja do Senhor tem que ser um convívio marcado pela oração. A igreja verdadeira, ela é o grupo que ora. Se existe uma identificação que nós encontramos na Escritura para a igreja, é um grupo que, confiando no Senhor, intercede, agradece, ora, se preocupa com isso. Por quê? Porque nós nos preocupamos uns com os outros. Tem alguém que está doente? Ore. Tem alguém que está alegre? Ore. Tem alguém entre vocês passando dificuldades demais? Chama os presbíteros, vão lá, eles vão orar, eles vão passar óleo nessa pessoa. A ideia do óleo aqui, queridos, é que óleo naquela época era instrumento de cura, ele era usado como remédio, dá assistência espiritual, dá assistência material para essa pessoa, cuida dessa pessoa. Por quê? Porque é assim que é. Tem alguém que está em pecado, ajuda essa pessoa, para que ela possa ser tratada nos seus pecados. Porque, diz o texto, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração é para um exercício de comunhão, também entre nós, irmãos. Se você chegar para o Eliezer e a Sara, que estão hoje conosco, estão em casa, os irmãos sabem disso com seus filhos. E quando eles ouvem alguém dizendo, oramos por vocês, vocês estão no campo, eles falam, coisa boa, aquele dia foi ganho, a dificuldade fica tranquila. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Colossenses, ele diz para Epáfras, ele diz, eu esforço sobremaneira por vocês nas orações. Ele está dizendo, eu gasto tempo, eu intercedo por vocês com intensidade. Irmãos, um amigo, um irmão espiritual, é aquele que, crendo nas promessas e nas determinações divinas, pratica a oração intercessória em favor dos irmãos necessitados. Vamos para o 4º ponto. O sermão hoje não é presbiteriano, é batista. 4º ponto. A oração resulta em transformação nas nossas vidas. Quando nós aprendemos a orar como convém, Deus nos transforma. Não somos nós que transformamos a Deus, é Deus que nos transforma. Olha só, verso 1, Davi começa dizendo, o Senhor é a minha luz. Depois ele diz, o Senhor é a fortaleza. Depois ele diz no verso 2, uma coisa peço ao Senhor, quero morar na casa do Senhor, eu quero contemplar a beleza do Senhor. Nunca se esqueça que quando nós oramos, nós estamos diante do Senhor.
O que nós somos diante do Senhor? Servos. Não é o Senhor que dá ordens. Ou é? É claro que é. É Ele que orienta. É Ele que põe as regras. Diz qual é a função da minha vida e do meu trabalho. É Ele que demonstra para nós de maneira clara o que é alcançar para ser feliz. O que é o servo? O servo é aquele que aprende com o Senhor. Aquele que obedece ao Senhor. E isso também acontece na oração. A oração de Davi é fruto das suas convicções. Elas são o caminho que transforma o nosso dia a dia. Desculpe, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias para confessar nossa pequenez, para reconhecer e demonstrar diante de Deus a nossa dependência. E isso vai trazendo transformações para a nossa vida. Eu fico impressionado com algumas campanhas de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar, Deus nos ensina a fazer isso. Mas você pode ter certeza que você nunca vai mudar Deus com a sua oração. Não é porque você orou demais que Deus ouviu e fez as coisas acontecerem. O Senhor Jesus diz, olha, não adianta você ficar na praça repetindo. Não é assim. Não é assim que coisa funciona. Mateus capítulo 6 diz isso. E ainda fazendo movimento para as pessoas verem que você está orando, também não resolve. O Senhor Jesus diz que a oração, antes de tudo, é glorificar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tudo isso é expressão de dependência. Aí eu começo a pedir o pão de cada dia, não é o filé cebolado, é isso que é, mas é o pão de cada dia. Necessitou, é suficiente. E Deus vai trazer tudo. É assim que nós nos aproximamos do Senhor. Nós estamos diante dele como servos. Cuidado, porque não é pelo muito ouvir, pelo muito falar que Deus vai mudar o propósito dele, porque o propósito de Deus, ele é eterno. Ele foi determinado na eternidade. Ele foi decretado na eternidade. E na oração nós nos submetemos a isso. Deus quer em nós orações sinceras. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 13, o texto a gente conhece de cor. Salmo 51 de Davi, no verso 10 e 11, talvez um dos textos mais falados dentro da confissão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Todas essas coisas, irmãos, apontam para a realidade de que nós fomos transformados, confiamos em Deus, temos intimidade com Deus. E tudo isso é expresso na oração. E isso é bom. Há graça nisso. Se não fosse o propósito de Deus as orações, Ele não teria usado tantos textos e tantos exemplos assim. O nosso catecismo maior, pergunta 178 a 196, refere-se à oração, devido à importância desse tempo para a vida cristã. São todas essas perguntas. A pergunta 178 diz: o que é oração? E a resposta é: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. A resposta, ela simplifica tudo aquilo que nós podemos e devemos fazer
na oração. Sendo assim, irmãos, como aplicar isso na nossa vida? A primeira coisa que devemos entender, que a oração é fruto daquilo que vivemos com o Senhor. Como Paulo disse, ao orar pelos colossenses, ele orava por causa da fé, o amor e a esperança. Por aquilo que cresce no passado que aconteceu, pelo amor que vivemos e pela esperança que temos nas promessas. E o que Davi nos mostra nesse texto, que a oração ela é para povo de Deus. Tem que ter experiência com Deus. Você só vai ter intimidade com o Senhor através do nome de Cristo Jesus. E isso é para crente. Então essa oração, ela é instrumento de comunhão com o Senhor, de intimidade com Deus. Segunda coisa que nós vimos e que devemos aplicar, é que a oração, ela é uma expressão de submissão. É o Senhor que nos acolhe. É o Senhor em quem nós podemos esperar. E devemos evitar alguns erros. Os erros comuns que temos visto no nosso meio cristão. Onde Deus se torna servo. Lembrando que o que Deus diz é que Ele vai responder se orarmos segundo a sua vontade. Ser submisso é muito bom. Muito, muito bom. Terceira coisa que nós devemos aplicar, irmãos, é que a oração tem que ser praticada também como igreja, como corpo. Nós devemos nos preocupar uns com os outros. Nós devemos orar uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros. Vamos ter reunião de oração para orar pelos missionários da igreja na sexta-feira, e o GAN sai chamando todo mundo para a reunião de oração pelos missionários que precisam de oração, e aí a igreja deve... Vamos fazer uma oração, ou um dia de oração, e a igreja deve... São todos convocados para uma oração pelo nosso país, porque a coisa está feia, e ninguém aqui pode dizer o contrário, e a igreja ouve e vem. E nós colocamos no WhatsApp, fulano de tal vai fazer uma cirurgia, devemos interceder por ele, a igreja intercede. Orar não é colocar aquelas mãozinhas assim, e porque colocou aquelas mãozinhas lá no WhatsApp, orou não. Aquilo ali nem oração significa, mas a gente usa, né? Quem fez aquele negócio lá tinha uma outra proposta. Mas parece oração, a gente põe. Mas você ora mesmo? Você intercede? Nós precisamos interceder. E acima de tudo, o que nós precisamos é entender que a oração é ferramenta para Deus nos moldar à semelhança de Cristo. Talvez devesse ser a primeira coisa que eu deveria ter falado na aplicação. Mas eu quero dizer a você, amado, que se você quer ter intimidade com o Senhor, e até hoje Jesus tem sido alguém que você tem ouvido falar a respeito dele, mas você nunca creu nele como Deus verdadeiro, Senhor. Você nunca creu nele como aquele que morreu na cruz em seu lugar. Mas hoje está ouvindo e o Espírito de Deus está lhe dando entendimento de que Ele é o seu Salvador através da fé. Não espere. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Creia nele como o seu Salvador e Perdoador. Tenha intimidade com Ele através de Jesus. E Ele vai te dar a salvação, a vida eterna. E Ele vai ser o seu companheiro nesses dias que vivemos e na eternidade. Vamos orar. Senhor, dê-nos, ó Pai, da Tua paz e da Tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oração como expressão de comunhão para contigo. Ó Deus, nós aprendemos tantas coisas importantes e permita que haja oportunidade diária para praticarmos isso. E não permita que esses princípios fiquem esquecidos dentro da nossa mente. E que possamos estar dizendo, já sabia a respeito disso. Não adianta simplesmente saber, ó Pai,
mas nos incomode para que possamos, diante do conhecimento do Teu querer, possamos ser moldados e vivermos para a honra e glória do Teu nome. E se há no nosso meio alguém, ó Pai, que nessa oportunidade ouve do Teu Evangelho e encontra em Cristo a resposta, porque o Senhor lhe deu o privilégio de entender esta mensagem, ó Deus, permita que haja conversão no seu coração, haja entrega da sua vida na Tua presença, e que isso, como a Tua palavra mesmo diz, seja motivo de louvores nos céus e alegria no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.